Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui diretamente de Imperatriz, no Monte Carmelo, que você está aí contemplando as maravilhas de Deus. Hoje, dia 13 de julho, 184 dias, nós estamos aqui lendo, ministrando esta palavra que tem tocado corações e transformado vidas. E eu quero convidar você, sem perca de tempo, a pegar seu bloco de anotações e caneta em mãos e anote aí as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Vamos lá, 3 de julho, 184 dias. As referências da Bíblia são no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 27. Lá no Antigo Testamento, livro de 1 Reis, capítulo 3. E livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 2. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 27. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela, e cavou nela um lagar. Edificou uma torre e a deixou com os lavradores e foi para um país distante. Na estação, enviou um dos servos aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. Eles, pegando-o, espancaram-no e mandaram embora sem nada. E mais uma vez ele enviou outro servo, e eles, apedrejando-o, feriram-no na cabeça e mandaram-o embora completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e este mataram, e muitos outros, espancando uns e matando os outros. Tendo, portanto, ainda seu filho amado, a este enviou por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este herdeiro, vinde, matemo-lo e a herança será nossa. E eles, tomando-o, mataram, lançaram fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes a escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça de esquina. Isto é a obra do Senhor, e é maravilhoso aos seus olhos. E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando-o, foram pelo seu caminho. E eles enviaram-lhe algum dos fariseus, os herodianos, para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram: mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e que tu não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a hipocrisia de seu coração, disse: por que me tentais? Traze-me um denário para que eu a veja. E eles trouxeram um denário e disseram-lhe: de quem é esta imagem? E ele lhes disse, de quem é esta imagem? E lhe disseram: de César. Jesus respondendo, disse-lhes: dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe dizendo: mestre, Moisés escreveu que se morresse o irmão de um homem e deixasse esposa e não deixasse filho, que seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou e morreu, sem deixar descendência. O segundo tomou e morreu, nem este deixou descendência. O terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram, sem deixar descendência.
Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondeu e disse-lhes: porventura vós não errais em razão de não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus? Porque aos que ressuscitam dentre os mortos, nem se casam e não se dão em casamento, porque são como os anjos que estão no céu. Porquanto aos mortos que ressuscitarão, não leste no livro de Moisés que Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Portanto, vós errais grandemente. 1 Reis capítulo 3. E Salomão entrou em afinidade com Faraó, o rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até que aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos do seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. O rei seguiu até Gibeão para sacrificar, porque aquele que era o lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho, e Deus disse: pedes o que tu queres e eu te darei. E Salomão disse: tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade e em justiça, em retidão de coração para contigo. Tu tens guardado para ele esta bondade, de modo que deste um filho para se assentar no seu trono, e este é o dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo em lugar do rei Davi, meu pai, e eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair e como entrar. O teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, povo grande, porque não pode ser enumerado nem contado por causa da multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este povo tão grande? E o discurso agradou o Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E disse-lhe Deus: por que me pediste isto, e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernir o juízo? Eis que tenho feito segundo a tua palavra, eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. Se tu andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho, e veio ele a Jerusalém, e se pôs diante da arca do pacto do Senhor, e ofereceu ofertas queimadas, ofereceu ofertas de paz, e fez uma festa para todos os seus servos. Então chegaram ali
ao rei 2 mulheres que eram prostitutas e se puseram diante dele. Uma das mulheres disse: ó meu senhor, esta mulher que habitamos na mesma casa, eu dei à luz a uma criança com ela na casa. Sucedeu que no 3º dia depois de eu dar à luz, esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas, e não havia nenhum estranho conosco na nossa casa, salvo nós 2. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. Ela se levantou à meia-noite, tomou o meu filho do meu lado, enquanto tua criada dormia, e o deitou em seu seio, e o deitou em seu filho morto no meu peito. Quando eu levantei pela manhã para amamentar meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era meu filho, o qual havia dado à luz. Mas a outra mulher disse: não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E ela disse: não, o morto é o teu filho, o que vive é meu filho. Assim elas se levantaram diante do rei. Então o rei disse: este meu filho vive e o teu filho é morto. E a outra disse: não, o meu filho é morto e o teu filho é vivo. Eis que o rei disse: traze uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi a criança em 2, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então o rei falou à mulher a quem pertencia a criança viva: porque as tuas entranhas ansiavam pelo teu filho? E ela disse: o meu senhor, dai a ela a criança viva, de modo que nenhum o mate. E a outra, porém, disse: que ela não seja nem minha nem tua, mas dividiu. Então respondeu o rei e disse: dai ela a criança viva, de modo algum a mate, ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que o rei havia julgado, e eles temeram o rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer juízo. Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 2. Vinde e voltamos ao Senhor, porque Ele despedaçou e curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, e no 3º dia nos ressuscitará, e vivemos em sua presença. Então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na sua saída está preparada como a manhã, e ele virá como a chuva serôdia e temporã que regam a terra. Ó Efraim, o que farei? Ó Judá, o que farei? Porque a vossa benignidade é como a nuvem de manhã, e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, e os matei pelas minhas palavras da minha boca. Os teus juízos são como a luz que sai. Porquanto eu desejarei a misericórdia e não sacrifício, o conhecimento mais do que ofertas queimadas. Mas eles, como os homens, transgrediram o pacto, eles trataram traiçoeiramente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, está poluída de sangue. E como as tropas de salteadores esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes que assassinam no caminho por consentimento, pois eles cometem lascívia. Uma coisa horrível na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, foi determinada uma colheita, quando eu reverti do cativeiro do meu povo, quando eu sairei de Israel, e a iniquidade de Efraim for descoberta, e a maldade de Samaria, porque eles praticam falsidade. O ladrão entra, e a tropa de salteadores despoja por fora. Então consideram no seu coração
que eu me lembro de toda a maldade. Agora as tuas próprias obras os cercam, e eles estão diante da minha face. Bom, finalizamos aí a leitura da palavra de Deus e agora eu quero fazer com você a oração da fé, diretamente aqui do Monte Carmelo e Imperatriz do Maranhão. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, porque eu creio que o Senhor tem ouvido as nossas orações. O Senhor tem ouvido a oração do teu filho e da tua filha. Senhor, eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que eles estão precisando, mas o que nós sabemos é que tu és poderoso, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Nós estamos aqui e queremos apresentar a nossa nação, o Brasil, Senhor, representado, Senhor, nesta manhã por esta bandeira. Que o Senhor venha abençoar e dar entendimento, sabedoria aos nossos governantes, nosso presidente, a todos políticos da nossa nação. Que o Senhor venha tirar toda a corrupção, todo desvio, tudo aquilo que nos afasta de Deus no âmbito político, e que a nossa nação venha ser um referencial em todas as esferas. Senhor, no nome de Jesus, abençoa Israel. Senhor, guarda os teus filhos, protege os teus filhos. Nós oramos por promessa de Deus sobre a vida do povo de Israel, Senhor, sobre a nação de Israel. Abençoa nossa igreja, abençoa nossos líderes, abençoa nossos irmãos e irmãs, abençoa os departamentos, células, grupos de louvor, enfim, todo o ministério da Igreja Evangélica Nova Aliança Imperatriz e ao redor do mundo espalhado, pregando a tua palavra de Deus. Abençoa todas as igrejas, líderes, pastores que pregam o teu evangelho, missionários, no nome poderoso de Jesus, meu Pai. Deus, hoje é um dia especial, nós estamos aqui neste monte e eu creio que é um dia que o Senhor separou para que os teus filhos sejam alvos da bênção e dos milagres que o Senhor vai operar neste dia. Senhor, é dia de milagres, é dia, Senhor, do Senhor operar maravilhas no meio do teu povo. Eu oro por cura agora, eu apresento a minha mãe que está enferma, está, Senhor, precisando da tua cura, do teu agir sobrenatural, Senhor, na vida dela. Senhor, nós repreendemos toda enfermidade, representando a minha mãe, a todos que estão nos ouvindo e estão enfermos. Nós repreendemos toda enfermidade pelo poder que há no nome de Jesus. Cura os teus filhos, liberta os teus filhos pelo poder no nome de Jesus. Senhor, abre uma porta de emprego, uma porta de escape em meio a esta pandemia, esta crise, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador. Deus agindo, o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós oramos crendo no milagre, no nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, no nome de Jesus. Estamos aqui no Monte Carmelo, são 6 horas da manhã e nós estamos buscando a face de Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus.